Então, vamos falar um pouquinho da InforHealth, educação e excelência em saúde. Então, a InforHealth é uma empresa que presta consultoria em serviços de saúde e é uma empresa de educação. Então, são dois braços que a empresa atua. Em educação, né, na educação corporativa para hospitais, com treinamentos, cursos livres, pós-graduação em company e na consultoria, certo? A consultoria, ela é focada para que a gente consiga atingir a excelência em saúde para hospitais. E a gente tem dentro da consultoria alguns braços. O que a gente mais atua e o que é mais vendável, digamos assim, em termos de mercado, é o planejamento estratégico para operadoras de planos de saúde, tipo Unimedes, né? E gestão da clínica. E a preparação do hospital para o processo de acreditação em saúde, certo? Então, esses três, na verdade, são os que mais vendem, mas ainda assim a gente tem a implantação de cuidados paliativos, gestão por processos e Lean Healthcare e o marketing em saúde. Vou focar bastante no planejamento estratégico para hospitais, na preparação para o processo de acreditação e na gestão da clínica. Só que para isso, a gente precisa entender um pouquinho do processo de acreditação, o que é um planejamento estratégico, o que é a gestão da clínica. Então a gente inicia falando um pouquinho do mercado de saúde no Brasil. Como é que está o mercado de saúde no Brasil e o mercado que a gente atua, certo? Então, tendências de negócios de saúde no Brasil. Situação do mercado de saúde no Brasil, tá? Hoje, os mercados desenvolvidos gastam significativamente mais em saúde do que países emergentes. Estima-se que o gasto per capita em saúde nos Estados Unidos atingiu mais de 9 mil dólares em 2015, liderando o ranking mundial com um gasto de 17% do PIB do país, enquanto os maiores países da Europa gastam em média 3,5 mil dólares per capita, em torno de 8 a 12% do PIB. No Brasil, apesar do crescimento ano após ano, mais de 13% dos gastos entre 2015 e 2015, alcançando 10% do PIB. Os gastos per capita de apenas 0,8 mil, deixando o país mais próximo de países como a China e Índia. O mesmo é possível perceber nos gastos específicos com medicamento. Mas a gente vai ver aqui mais para frente que o gasto com saúde per capita, ou seja, por pessoa, por exemplo, nos Estados Unidos, girando em torno de 9 mil dólares, não significa um atendimento universal e não significa que a saúde seja de qualidade. Então, os Estados Unidos, eles gastam 17% do PIB, ou seja, 17% de tudo que eles têm, eles gastam com saúde e ainda assim não conseguem atender a população. Já na Europa, por exemplo, que eles gastam de 8 a 12%, que é um número bom do PIB, e isso representa apenas 3,5 per capita, vocês vão ver que o sistema de saúde é extremamente bom. Já o Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, que ele é universal, a gente tem um gasto per capita muito pequeno, de 0,8 mil, né, ficando atrás aí de países como a China e a Índia, mas a gente gasta 10% do nosso PIB. Então, assim, em termos de gastos, a gente está aí, em termos de percentual do que arrecada, igual à Europa, mais ou menos. A única diferença é o quantitativo disso em termos de valor, né? Enquanto 8 a 12% do PIB na Europa representa 3,5 mil dólares, no Brasil representa 0,8 mil dólares. Então, aqui a gente tem os gastos, né? Então, os Estados Unidos, né? 9,5 mil dólares por pessoas. E aí a gente tem países como a Alemanha, a França, Reino Unido, que são exemplos de sistemas de saúde que gastam 4,4, 4,3, 3,9. A Itália, a Espanha.
e o Brasil com 0,8 mil. Ok? Olha, gastos por medicamento aqui. Os Estados Unidos gastam mais de US$ 1.000 por pessoa com medicamentos. Ou seja, o tratamento é muito mais curativo do que na prevenção e tudo mais, diferente de outros países. Então, esse gastos com medicamento extremamente alto significa que a população ela é atendida quando ela já precisa de uma intervenção. Então, gastar com medicamentos não significa que você está gastando de maneira correta o dinheiro que é investido em saúde. Você tem que gastar na prevenção, certo? Então, é isso aqui que eu falei. No entanto, nem sempre gastos mais elevados significam melhores cuidados de saúde. O maior exemplo disso são os Estados Unidos. Ao comparar o indicador de saúde utilizado pelo Fórum Econômico Mundial, o país continua apresentando notas inferiores à maioria dos sistemas de saúde globais desenvolvidos. Apesar de ter gastos que são o dobro, o baixo índice de saúde do Brasil coloca-o junto com países com sistemas em desenvolvimento. Ó, aqui a gente tem o quê? O índice de saúde, então ele vai de 5 a 7, né? Como 7 sendo sistemas eficientes e com baixo gasto per capita. E aqui a gente tem os gastos em milhares de dólares per capita. Então, nessa faixa horizontal de 5, de 0 a US$ 12.500. Então, a gente tem aqui México, Brasil, Chile, Argentina, ficando aqui abaixo de um índice de 6, né, entre 5 e 6 no índice de saúde, que são países em desenvolvimento, e por sua vez não chegando a US$ 2.500. Nesse mesmo, nessa mesma linha, com índice superior a 6 e quase chegando a 7, a gente tem países como a Singapura, a Malásia, a Itália e Coreia do Sul, que gasta quase US$ 2.500, mas tem um índice de saúde extremamente bom, né, entre 6 e 7. E aí a gente já vai para países da Europa, que tem também um índice de saúde bom, como 7, né, de 6 a 7, como Holanda, Japão, Alemanha, França, Suécia, Japão não sendo da Europa, né, mas gastando aí de 2.500 a US$ 5.000. E aí você tem aqui os Estados Unidos na lateral, aqui na direita do gráfico, com um gasto de 9.500, quase US$ 10.000 por pessoa, em um índice de saúde inferior a de países que gastam menos de US$ 2.500 por pessoa, como a Itália, Singapura, Coreia do Sul. Né? Ele é superior em índice de saúde que Brasil, Argentina, Chile, México, só que ele é inferior a outros países que gastam menos. Então, indicadores de disponibilidade de recursos, como é o caso do número de médicos e de leitos hospitalares, também revelam claramente que a infraestrutura no Brasil está distante da oferecida pelos países desenvolvidos. Com 2,2 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes e 20 médicos a cada 10.000 habitantes, o Brasil está abaixo da recomendação da Organização Mundial de Saúde, que considera um número de 30 médicos para cada 10.000 habitantes como uma infraestrutura mínima. Então, quando a gente analisa infraestrutura, a gente pensa muito em estrutura física, em estrutura tecnológica, mas não é. Quando a gente pensa em estrutura, a gente também pensa em estrutura de recursos humanos, em estrutura profissional. Então, por exemplo, a gente tem 20 médicos a cada 10.000. A Organização Mundial de Saúde pede 30 médicos a cada 10.000. E isso varia muito de realidade, de estado para estado, tá? Então, a gente tem, por exemplo, no Sudeste, você vai ver que esse índice, né, esse número de médicos a cada 10.000 habitantes, é extremamente superior do que países como o Norte, Nordeste do Brasil. Ó, aqui é o comparativo da oferta de leitos e médicos em 2015, né? Então, leitos em hospitais públicos e privados, olha aqui, Alemanha 6,2, Itália 3,9, China 3,3, Estados Unidos 2,8, Brasil 2,2 e a Índia 0,8. Médicos a cada 10.000 habitantes, na Itália 66, na Alemanha 46, nos Estados Unidos 26 e no Brasil 20.
tá? Estrutura do sistema público, planos de saúde e gastos particulares. A estrutura de gastos com saúde varia consideravelmente, tanto entre países desenvolvidos e emergentes, quanto entre países na mesma etapa de desenvolvimento. O exemplo disso é a comparação entre os Estados Unidos, onde 50% dos gastos são privados, e os países europeus, que detêm estruturas majoritariamente públicas, com gastos governamentais em torno dos 80%. Ou seja, nos Estados Unidos, esse gasto de $9.500 per capita, ele vem 50% de gasto privado. Então, o sistema de saúde americano, ele é muito mais privado do que público. Eles não têm um sistema de saúde público como a gente tem o SUS. As pessoas elas precisam pagar pelos sistemas de saúde. Então, 50% desses $9.500 que as pessoas gastam vem do dinheiro delas, do bolso delas, ou de seguros de saúde, ok? Já na Europa, não. O sistema público ele gasta em torno de 80%. O sistema de saúde brasileiro, semelhante a de outros países latino-americanos, desenvolveu-se a partir da Previdência Social. Então, assim, quem tinha Previdência Social antigamente, que era quem tinha o INSS, o antigo IAMPS, ele tinha atendimento em saúde. Quem não tinha, era tratado como população, eram os pobres, eram os indigentes, digamos assim, que não tinham emprego, não recolhiam INSS e eram tratados com entidades filantrópicas, como as Santas Casas, enfim, não tinham sistema público antes do SUS em 1988. Então, contudo, a saúde suplementar cresceu fortemente ao longo dos últimos anos e hoje o Brasil apresenta um dos maiores sistemas privados de saúde no mundo. Então, do total de 500 bilhões gastos com saúde no Brasil em 2013, metade correspondeu a gastos com saúde pública, enquanto gastos com os planos de saúde e gastos particulares, pagos pelos próprios pacientes sem reembolso, ou pelas empresas que eles trabalham, né, que a gente vai ver mais para frente, que a grande maioria da população brasileira que tem convênio médico, ela tem convênio porque ela trabalha em uma empresa e essa empresa dispõe de convênio para que ela tenha, e não que ela pague um convênio pessoal, totalizaram aí 110 bilhões e 150 bilhões, respectivamente. Dessa forma, o Brasil se assemelha aos Estados Unidos e Chile, com sua estrutura de elevada participação privada, e destaca-se principalmente pela alta proporção dos gastos particulares. Composição de gastos públicos, planos de saúde e gastos particulares. Então, a gente vê aqui no Brasil, né, 48% em despesa pública, 22% em plano de saúde, 30% em gasto particular. Aí a gente vai ver a Alemanha, Chile, muito parecido com o Brasil, Colômbia, 76% em gasto público, os Estados Unidos também, muito parecido com o Brasil, a única diferença é que os Estados Unidos ele tem mais plano de saúde, mas não é plano de saúde, né? É o seguro saúde, né? Lá os americanos eles compram muito seguro saúde para ter o direito à saúde. E aqui outros países, Europa, né, com a Alemanha, Inglaterra e Itália, onde os gastos públicos, olha o caso da Inglaterra, ultrapassa 84% do percentual. E na China e na Índia, China é 56% com gasto público, Índia 32% de gasto público e 58% com gasto particular, ou seja, na Índia ele não tem um sistema de saúde privado estruturado, e a pessoa não tem também um sistema público. Então, se ela quiser e puder, ela vai pagar pelo serviço de saúde. Agora vamos entrar no sistema de saúde suplementar, que é o que realmente pesa para que a gente possa vender as nossas consultorias. A gente vende para serviços de saúde privados, principalmente, que são os nossos clientes, apesar de estarmos entrando hoje em serviços de saúde público, através das licitações em hospitais federais, em hospitais públicos, principalmente em hospitais e escolas, tá? É um nicho de mercado crescente, é extremamente interessante entrar no setor público, através da licitação.
Nós temos todas a capacidade técnica, tudo que o pede uma licitação pública, a gente atende, a empresa atende em termos de capacitação técnica, em termos de números, em termos de estar em dias com seus impostos, com seus recolhimentos com colaboradores, enfim, a empresa ela tem toda a condição de ofertar serviço e participar de licitações públicas. E esse é um nicho bastante interessante. Depois a gente pode falar um pouquinho mais em como a gente participa de licitação pública. Existe um canal que ele é aberto e você vê as licitações que estão abertas e que a gente pode participar. Então a gente não precisa só ficar preso à demanda quando o hospital público nos procura, como foi o caso de um hospital público nesse final de ano que nos procurou. A gente participou da licitação e a gente ganhou, e a gente vai prestar o serviço em janeiro. Mas isso foi uma demanda, ou seja, eles nos procuraram, mas a gente pode procurá-los também, através do site de transparência, que depois eu passo, e onde a gente pode ficar atento às licitações que existem no mercado de saúde pública. Mas aqui falando da saúde suplementar, que são aí os hospitais e operadoras de planos de saúde privados. Então, em 2015, existiam aproximadamente 50 milhões de vidas cobertas no Brasil por planos de saúde privados, o que corresponde a 26% da população total. Então, 26% da população no Brasil possui um plano de saúde, seja ele empresarial, com a empresa que ele trabalha, seja ele pago do próprio bolso. E essa distribuição de beneficiários de saúde varia consideravelmente entre os tipos de plano e a modalidade de contrato. A saúde suplementar ela tem crescido, principalmente através do plano coletivo, impulsionados pelo crescimento de 4% da categoria empresarial entre 2010 e 2015, atingiram 40 milhões de beneficiários em 2015. Por sua vez, o plano individual tem sofrido a tendência oposta, com uma taxa de crescimento anual de apenas 1% durante o período, representando 19% da base de beneficiários em setembro de 2015. Então, se por um lado o crescimento das empresas e, consequentemente, do emprego formal foram importantes motivos para o aumento mais forte dos planos empresariais, é de se esperar uma redução no número de beneficiários em momento de crise econômica. Então, a saúde suplementar, ela é extremamente ligada, intimamente ligada à atividade econômica. Então, se a gente tem um número crescente de empregos, se a atividade econômica no Brasil ela é crescente, a indústria está forte, serviço está forte, a gente tem um maior número de beneficiários de planos de saúde, porque quem tem emprego tem plano de saúde, a empresa acaba ofertando. Como a gente vê, os planos de saúde individual, eles têm tido queda. Por quê? Porque as operadoras de planos de saúde, primeiro, elas não querem essas pessoas, esses indivíduos. Não é interessante para a operadora de plano de saúde manter um indivíduo que paga o plano de saúde dele. Geralmente é uma pessoa mais idosa, geralmente é uma pessoa que não está na atividade econômica, porque se ela tivesse na atividade econômica, ela talvez teria um plano de saúde pela empresa. Então, se ela não está em atividade econômica, isso significa que ela tem algum problema de saúde, ou pode ter algum problema de saúde, que ela não cuida da saúde como deveria. Já quando a pessoa está em atividade econômica, ela tem a medicina do trabalho, ela tem os exames rotineiros, enfim, a empresa ela cuida da carteira dela para que a carteira não gaste muito também do plano de saúde empresarial. Então, para a operadora de planos de saúde, é extremamente interessante ter o quê? Os coletivos empresariais e não os individuais. Então, fica muito caro para uma pessoa querer ter um plano de saúde individual por conta disso, porque o índice de uso do plano de saúde é muito alto quando o indivíduo adquire o plano por conta própria ou para sua família, principalmente quando a faixa etária já é mais alta. O que é interessante para a operadora de planos de saúde ter? Uma população saudável, uma população com uma faixa etária menor, que não faça uso dos seus serviços e que pague o plano de saúde. É o caso dos planos empresariais. Que a gente tem a distribuição de vidas seguradas no Brasil, né? Plano empresarial, então, foi o que mais cresceu.
E aqui a gente tem os beneficiários privados por tipo de contrato. Então, é quando um grupo, por exemplo, uma associação, se junta para fazer um plano coletivo, para adquirir um plano coletivo. Então, por exemplo, a Associação dos Ferroviários de Campinas, eles se juntam e compram o plano coletivo por adesão. E o empresarial são das empresas. As seguradoras cresceram através de planos coletivos, aqui nesse segundo gráfico, beneficiários por tipo de contrato e modalidade, no mês de dezembro. Bom, aqui no segundo gráfico a gente tem as seguradoras cresceram através dos planos coletivos, então de 2010 para 2015 tem um crescimento aqui de 35 para 36 na cooperativa. Cooperativa é o tipo de plano que vem das Unimedes, que são cooperativas médicas, ou seja, é um grupo de médico que se junta e oferta o plano de saúde. Então, esse é a cooperativa médica. Medicina de grupo. Medicina de grupo, que está aqui, com 32%, 33%. É uma operadora de planos de saúde, tipo uma Amil, uma Rap Vida. Seguradora, que está aqui em 14%, 17%, o que, que é? Uma seguradora de planos de saúde, não é uma operadora de planos de saúde, ela é um seguro. Então a pessoa contrata como um seguro, que é o Bradesco, que é a Sul América, são seguros saúde. E a autogestão. A autogestão são praticamente as filantrópicas, tipo as Santas Casas, que têm planos de saúde. Então, Santa Casa de Rio Claro, por exemplo, aí tem a operadora de planos de saúde própria, é uma autogestão. Por quê? Porque a maioria dos serviços ela presta nela mesmo, só que de uma maneira diferenciada para os seus beneficiários. Então, a gente tem essas diferenças, o que é uma cooperativa médica, o que é uma medicina de grupo, o que é uma seguradora e o que é uma autogestão, ok? Outra coisa extremamente importante da gente falar é a contraprestação de serviços, ou seja, despesas assistenciais e contraprestações. O que é contraprestação? É aquilo que eu gasto e aquilo que eu recebo. Então, eu recebo da carteira um valor X e eu gasto com essa carteira através das minhas despesas assistenciais. A gente vê aqui, por exemplo, um alto gasto com despesas assistenciais em 2014. Né? Então, na verdade, a gente tem uma crescente aumento em contraprestação de serviços, ou seja, no valor que é pago, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma crescente no valor de despesas assistenciais. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio sempre entre contraprestação e entre despesa assistencial, para uma operadora de planos de saúde funcionar legalzinho. Ou seja, aquilo que eu recebo, eu tenho que gastar 80% mais ou menos com despesa assistencial. Quando eu aumento muito, quando eu passo de 80%, vou para 90%, já é ruim. A minha carteira não está saudável. Ou seja, eu recebo das empresas, eu recebo das pessoas, só que eu gasto com despesas assistenciais. Isso a gente chama de sinistralidade. Então, a sinistralidade ideal é de 80%, até 85% é uma carteira boa. Passou disso, 90%, 95%, ou seja, você já está gastando muito perto do que você arrecada. E existem algumas carteiras que chegam a gastar mais de 100% do que arrecada. Então, o que as operadoras de planos de saúde hoje estão buscando? Diminuir os gastos com despesas assistenciais. E é aí que a gente entra. Então, quando a gente oferta, por exemplo, gestão da clínica como uma prestação de serviço de consultoria, a gente vai melhorar o cuidado, a gente vai melhorar o processo assistencial, mas a gente vai desenvolver o quê? Processos gerenciados, protocolos efetivos.
garantir a efetividade do tratamento, e isso faz com que reduza os gastos assistenciais com esses pacientes. Quando a gente atua muito na prevenção, quando a gente atua na atividade primária, então quando a gente faz grupos de trabalho com essa carteira para que ele não faça uso do hospital, a gente reduz também os gastos assistenciais. Por quê? Porque o gasto em hospital é muito maior do que eu gastar com ele em ambulatório, do que eu gastar com ele em grupos de diabetes, em grupos de hipertensão, que eu controlar esse paciente. Então, quanto mais eu controlar esse paciente para que ele não vá para o hospital, é mais interessante para a operadora de planos de saúde. E se ele for para o hospital, se eu tiver um serviço bem gerenciado através de processos, protocolos bem definidos, desfecho clínico, plano terapêutico, que é tudo que a gente vende quando a gente prepara um hospital para a qualidade, que é tudo que a gente vende quando a gente vende a gestão da clínica, a gente reduz os gastos assistenciais, a gente reduz a despesa assistencial. Com isso, a gente reduz o quê? Esse índice aqui, de sinistralidade. E isso é que a operadora de planos de saúde quer comprar. Ela quer comprar o quê? Um gerenciamento das despesas assistenciais, a gestão qualificada, a gestão de qualidade do seu hospital. Então, a gente vender um perfil, um planejamento, digamos assim, assistencial, dando ao paciente o melhor cuidado, um cuidado centrado nele, um cuidado que garanta a efetividade clínica, mas que ao mesmo tempo a gente gerencia através de protocolos, através de processos bem gerenciados, reduzindo o custo, é isso que interessa para a operadora. É isso que ela quer. E é isso que a gente tem que vender. A nossa capacidade de implantar esse processo de gestão da qualidade, esse processo de gestão da clínica. Não é só para que o paciente tenha qualidade na prestação do serviço, não é só para que o hospital receba um selo de qualidade, que a gente vai ver o que é mais para frente, mas é principalmente para que a operadora de planos de saúde gaste menos com a sua carteira, gaste menos com os seus clientes, ok? Bom, a gente termina aqui essa, esse treinamento número 1 e aí a gente continua com o treinamento número 2, tá bom? Obrigado.